Senhor, irmãos, eu quero compartilhar um trecho da vida de José. José era filho de Jacó com Raquel. Jacó casou-se 2 vezes. Na realidade, ele amava Raquel e trabalhou 7 anos para casar-se com ela. Porém, por questões culturais, o pai de José, o Jacó, casou-se com Lia, enganado. Ele só percebeu no dia seguinte ao casamento que o pai dele tinha dado a Lia como esposa. E por causa disso, José trabalhou mais 7 anos para poder casar-se com aquela que ele amava. Então, por isso ele teve 2 esposas. E Jacó teve filhos com Lia e teve filhos com Raquel. Um dos filhos de Raquel, o primogênito, com o nome de José, o José do Egito, ele era um filho dedicado e cumpria todas as demandas que seu pai lhe ordenava com dedicação. E por ser esse filho dedicado, que honrava seu pai, cumpria as suas demandas com dedicação, os irmãos dele nutriram ódio e ciúmes por José. No versículo 3, 5 e 8 do capítulo 37, nos dá essa informação. Os irmãos sentiram ódio por José. E no versículo 11, nos fala dos ciúmes. E sendo conduzidos por esse sentimento, os irmãos de José, filhos de Lia, tramaram contra ele e desejaram lhe matar. E agiram para lhe matar. Porém, Deus se levantou. E no meio deles, que estavam agindo como malfeitores, Deus levantou a Rúben, um dos seus irmãos, para lhe poupar a vida. Essa passagem está no versículo 21 do capítulo 37, que por causa de Rúben, José teve a vida poupada. Ou seja, ainda que pessoas estejam tramando contra você, no capítulo da sua vida, pode ser hoje, pode ser uma situação que você se lembre do passado, você pode se recordar que Deus sempre levanta alguém para nos dar o livramento. Ainda que esteja no meio dos malfeitores, ainda que seja no meio daquelas pessoas mal intencionadas, aquelas pessoas que estão tramando contra você, Deus é soberano. E se Deus quiser te dar o livramento, se Ele tiver ainda um propósito na sua vida, se você estiver alinhado com o Senhor, vivendo uma vida no altar, Ele vai te dar o livramento, não importa onde, como ou quem. Não importa quem seja essa pessoa, Deus vai mandar e ela ainda sem saber, ainda sem perceber que é Deus que está fazendo isso, que está conduzindo ela vai se levantar para te dar o livramento. E a Bíblia nos fala que por causa de Rúben a vida de José foi poupada. E logo em sequência, no versículo 27, Deus levantou mais um no meio daqueles irmãos que naquele momento estavam agindo como malfeitores. Deus levantou Judá. E por causa de Judá, José foi levado literalmente ao seu destino. Judá deu a ideia de vender o seu irmão. Por que eles queriam vender José? Para que José se afastasse deles, para que o olhar do seu pai não ficasse mais direcionado àquele filho bom e eles pudessem ficar livres. Mas pensando dessa forma, eles conduziram José ao lugar, exatamente o lugar onde Deus já tinha falado com José por meio de sonhos que ele iria ser honrado. Embora José não soubesse que naquele lugar que ele estava sendo conduzido é que ele iria ser honrado e não na sua terra natal, ainda que naquele momento ele pensasse que ele estava sendo conduzido para um lugar de derrota, um lugar que estava o afastando do seu destino, Deus sabia que ele estava sendo levado para o lugar do seu propósito. Então, meus irmãos, nós não temos com o que nos preocupar. Ainda que malfeitores se levantem, pessoas mal intencionadas se levantem, Deus pode levantar no meio deles pessoas que vão te conduzir, ainda que eles não saibam do seu propósito e do seu destino. Creia nisso. Amém? A paz do Senhor.